Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta terça-feira, dia 5 de abril de 2022, está no ar. Eu sou o Dilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos então, a partir de agora, com os destaques desta terça-feira. 41 dias de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Depois do massacre do fim de semana numa cidade perto da capital Kiev, em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU pede investigações independentes para apurar crimes de guerra em território ucraniano. Aqui no Brasil, prorrogado o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Agora o contribuinte tem até o dia 31 de maio para acertar as contas. A mudança foi publicada hoje no Diário Oficial da União. No estado do Rio de Janeiro, continuam as buscas pelos desaparecidos depois das chuvas que atingiram fortemente os municípios de Angra dos Reis e Paraty. Ao menos 20 pessoas morreram nestes 5 primeiros dias de abril. E hoje à noite, daqui a pouquinho, começa a fase de grupos da Libertadores 2022. Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo devem estrear hoje. Para o Flamengo, que joga em Lima, no Peru, há pedidos para que o jogo não aconteça por conta de protestos que acontecem no país. Fique com a gente, o Pauta Aberta desta terça, 5 de abril, está no ar. Em Nova York, na abertura do Conselho de Segurança da ONU, nesta terça-feira, a Organização das Nações Unidas fez uma convocação por investigação independente para apurar crimes de guerra na Ucrânia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou hoje que os ataques recentes à Ucrânia estão entre os maiores desafios que a ONU já enfrentou nas últimas décadas. E entre os crimes de guerra que o fez convocar investigações independentes estão denúncias de assassinato de civis, uso de equipamentos ilegais, também denúncias de estupro na frente de crianças e de outras formas de violência sexual. Estamos lidando com a invasão de um membro da ONU por outro membro da ONU. Além disso, a guerra gerou perda de vidas e devastações em massa. Foi o mais rápido movimento migratório desde a Segunda Guerra Mundial, disse Antônio Guterres. Ele acrescentou ainda que as pessoas ao redor do mundo não devem pagar os preços dessa guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou da reunião por videoconferência e, através de um telão, além das fortes denúncias contra a Rússia, ele fez duras cobranças ao Conselho de Segurança da ONU. Pediu uma posição mais firme. Aonde está o Conselho de Segurança da ONU? Aonde está a paz que precisa ser mantida por este Conselho? Disse ele. Zelensky propôs até uma reformulação da ONU para que sejam evitados novos conflitos. Do lado russo, o embaixador da ONU, Vassily Nebenzia, afirmou que a Rússia está levando paz à Ucrânia. Apesar dos ataques há 41 dias, ele afirmou isso, que a Rússia quer levar paz a um país soberano que está sendo invadido e tendo cidades inteiras destruídas. Pediu também para que o Conselho de Segurança não acredite no que chamou de alegações falsas de Volodymyr Zelensky. Enquanto a ONU discute como serão essas investigações, a União Europeia está prestes a anunciar novas sanções econômicas contra a Rússia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que detalhes sobre as sanções estão sendo analisados. Entre essas sanções estão a interrupção das compras de carvão da Rússia, a proibição total de operação de 4 bancos russos em território europeu e a proibição de acesso aos portos da União Europeia. Na lista estão também outras restrições comerciais com um objetivo claro de bloquear ainda mais os negócios da Rússia com a União Europeia. Uma das imagens que marcaram este início de semana foi esta, de soldados russos retirando corpos de vítimas que estavam jogados nas ruas de Mariupol. De acordo com relatos de testemunhas locais, entre os corpos também há corpos de soldados ucranianos. Na cidade portuária de Mariupol, praticamente tomada pelas forças de Moscou, os combates são ferozes entre os invasores, apoiados por forças separatistas do Donbass, e a resistência militar ucraniana. Em várias oportunidades, a tentativa de garantir a abertura de corredores humanitários para a retirada segura da população civil acabou frustrada diante do cerco e das ameaças dos militares russos, que ocupam praticamente toda a região.
Hoje, o presidente da Ucrânia também declarou que os esforços para afastar os russos de Mariupol enfrentam dificuldades. O presidente disse ainda que ficou menor a chance de uma conversa entre ele e o presidente russo Vladimir Putin, algo tão esperado para que enfim avance um acordo de paz. Zelensky destacou hoje ainda que o massacre ocorrido em Bucha é um ato de guerra imperdoável, mas que apesar disso, Moscou deverá reconhecer o que supostamente as tropas russas fizeram e que apesar das dificuldades, as negociações pelo cessar-fogo precisam ser retomadas. A cada momento mais isolada no cenário econômico internacional e apesar de negar autoria no massacre registrado na cidade a 30 quilômetros de Kiev, a Rússia continua os bombardeios à Ucrânia. Hoje, um dos alvos estava na cidade de Rubizhny, perto de Lugansk, na região separatista do Donbass. Os mísseis russos atingiram um tanque de ácido nítrico e a fumaça tóxica que subiu depois das explosões por longos minutos cobriu totalmente a área atingida. O alerta aos moradores foi para que ficassem dentro de suas casas ou que usassem máscaras específicas diante do risco de contaminação. A preocupação, de acordo com autoridades ucranianas, é que, por ser tóxico e corrosivo, o contato com a nuvem poderia causar queimaduras e tornar a pele amarelada. O procurador-geral da Ucrânia disse hoje que a invasão russa já matou ao menos 161 crianças e deixou outras 264 feridas. Somados a estes números, ele listou outras 425 crianças que de alguma forma foram atingidas com os ataques de ontem às cidades de Kiev, Kharkiv, Donetsk, Chernihiv e Mykolaiv. Na estimativa da Procuradoria-Geral é destacado que o número pode ser bem maior, porque em algumas cidades tomadas pelos russos é impossível fazer a contagem das crianças vítimas dessa guerra. Muito triste, é uma tragédia humanitária sem precedentes. São inúmeros crimes de guerra aí que precisam ser apurados, né? Isso foi discutido hoje no Conselho de Segurança da ONU. Também no Conselho de Segurança da ONU, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou a comparar a ação dos militares russos com as ações feitas no passado de grupos terroristas, né, do chamado Estado Islâmico, ações sobretudo que aconteceram ali na região do Oriente Médio, também no norte da África, mas um posicionamento aí do presidente ucraniano com relação a tudo que vem acontecendo, né, nesses 41 dias de invasão da Rússia em território ucraniano. E aqui no Brasil, as chuvas do fim de semana, além da destruição, deixaram um rastro de morte no Rio de Janeiro. Desde o início do mês, 20 pessoas morreram no estado. 11 das vítimas morreram depois de um assustador deslizamento de terra em Angra dos Reis. Desde o começo deste mês, a chuvarada em várias regiões do Rio de Janeiro já soma 20 mortes. 3 pessoas continuam desaparecidas em Ilha Grande. Equipes de resgate que fazem buscas por desaparecidos no deslizamento em Angra dos Reis encontraram mais um corpo, somando o total de 11 mortos só na queda de barreira provocada pela enxurrada no bairro Monsuaba. De acordo com moradores, 3 pessoas podem estar soterradas, vítimas de um deslizamento de terra que destruiu a praia de Itaguaçu. Segundo relatos, os desaparecidos são um pai e 2 filhos. Além das 11 mortes confirmadas em Angra dos Reis, também foram registradas 7 mortes em Paraty, onde uma mulher foi soterrada junto com seus 6 filhos. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil ainda fazem buscas por desaparecidos nas localidades de Monsuaba e Ilha Grande. Para ajudar as vítimas das chuvas, pontos de doações foram estabelecidos. Em Angra dos Reis, na Praça Guarda Marinha Grenhal, número 59, no centro da cidade, das 9 às 4 da tarde. Em Paraty, as doações podem ser levadas na Escola Pequenina Calixto, Avenida Roberto Silveira, no bairro Parque IP. Podem ser doados água, colchões, toalhas de banho, itens de higiene pessoal, incluindo absorventes e materiais de limpeza. Com essa chuvarada, é preciso ficar de olho também nas estradas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a Rio Santos tem 2 pontos totalmente interditados por deslizamentos de terra e quedas de árvores. A principal rodovia de Angra dos Reis e Paraty, a BR-101, também tem pontos parcialmente bloqueados. Na RJ 155 Saturnino Braga, pontos em meia pista, enquanto a Serra do Piloto está interditada.
Em Angra dos Reis, vários trechos continuam interditados. Em Paraty, no quilômetro 592, na altura do bairro Patrimônio, o tráfego segue dentro do município. Na estrada Paraty-Cunha, o trânsito está liberado. Na RJ 155, estrada que liga Angra dos Reis a Barra Mansa, no Rio de Janeiro, passando por Rio Calixto, o trânsito fluía por apenas uma faixa em alguns pontos da rodovia. Já a Serra do Piloto, uma outra alternativa que liga Rio Claro ao litoral, está com rachaduras na pista e passagem de veículos é considerada precária. Muito preocupante, né? Nessa região do estado do Rio de Janeiro, ali há muitos riscos ainda de deslizamento, o solo está muito molhado, né? E são milhares de pessoas neste momento precisando de ajuda, sim. O governo federal liberou verba emergencial que soma R$ 2.400.000 para garantir ao menos parte da recuperação em Angra dos Reis. Aproximadamente 85 mil pessoas devem ser beneficiados aí com essa ajuda que chega do governo federal. E este ano, várias cidades, principalmente de Minas Gerais, atingidas por aquelas chuvas lá do início do ano, foram beneficiadas com doações feitas a partir de produtos apreendidos pela Receita Federal. Prefeituras pelo país e também instituições beneficentes podem receber essas doações. Veja na reportagem. Recentemente, a Receita Federal doou 9 caminhões com cerca de 100 toneladas de mercadorias apreendidas a mais de 30 mil pessoas atingidas pelas fortes chuvas no norte de Minas Gerais. Várias outras mercadorias que tinham sido apreendidas aí no decorrer dos anos, inclusive tendo até alguns eletrodomésticos também, né, importados de forma irregular. Então, pessoas que perderam, né, a enchente, né, veio e muitas pessoas perderam tudo. Esses itens foram para a sociedade, foram entregues para a prefeitura e a prefeitura fez aí a distribuição para a sociedade ali do norte de Minas. A Receita Federal também doou este ano 12 toneladas de roupas à população atingida pelas fortes chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Todo esse material, antes de ser doado, passou por um processo de descaracterização. Esses vestuários, eles ingressam no país de forma irregular e nós tínhamos que destruí-los, né? Só que a partir do momento que você tira ali aquela marca famosa, né? O símbolo daquela marca famosa do vestuário e tira a etiqueta, ele passa a ser um vestuário normal, né? Um vestuário como qualquer outro, e ele pode ser doado, né, para as pessoas carentes. Tão importante, né? Ajuda importantíssima que pode chegar, sim, a tantas famílias aí que perderam tudo que tinham por conta dessas tragédias que ocorreram com a chuvarada, né? No Sudeste, no sul da Bahia, também na região de Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, são donativos importantes aí que podem chegar ao seu município. E para ter direito às doações, é preciso que a prefeitura interessada entre em contato com a Receita Federal. Isso vai ocorrer no local mais próximo, evidentemente, né, ao município que necessita dessa ajuda. É preciso, então, deixar oficialmente o pedido, né, pelo benefício. Mais informações no site www.gov.br/Receita Federal. Vamos falar agora de remédios, gente. São tempos, né, de remédios com preços reajustados. Foi mais de 10% o último reajuste aí. E uma lista grande de medicamentos está incluída em 2 programas importantes do governo federal que garantem remédios mais baratos e até gratuitos para a população, se comprovada a necessidade do tratamento de saúde. Veja na reportagem da Heloísa Brunkel. Os governos e as prefeituras estão se preparando para uma demanda maior por medicamentos mais baratos. Já está em vigor a nova tabela de preços dos remédios com reajuste autorizado pela Câmara, que regula o setor. O aumento foi de 10,89% em todos os medicamentos. 2 programas nacionais proporcionam acesso a remédios mais baratos e até de graça. O Farmácia Popular é atendido inclusive por redes privadas de farmácia. São 112 remédios que podem ser comprados com descontos de até 90%. Na lista tem remédios contra a hipertensão, diabetes, depressão e a asma. Tem também remédio para indicação nos quadros de cólica, queimadura, enxaqueca e alcoolismo. Para esses casos, basta apresentar um documento pessoal com foto e a receita médica no balcão.
Tem também o programa Saúde Não Tem Preço, que distribui remédios de graça. São aqueles medicamentos usados em tratamentos contínuos. Nesse caso, são 11 itens: tratamentos de diabetes, hipertensão, glaucoma, osteoporose e mal de Parkinson. Até mesmo a fralda geriátrica está inclusa nesse programa. E é a mesma coisa, basta procurar uma farmácia que tenha inscrição de farmácia popular, apresentar a receita e o documento com foto. A gente continua a falar sobre saúde, é que tem muita gente perdendo a viagem na hora de tomar a vacina contra a gripe. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Sérgio Júnior. Boa tarde, Sérgio. Oi, Edilon, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que acompanham o Pauta Aberta. Ontem nós falamos que começou aí o calendário nacional de vacinação contra a gripe H1N1, H3N2 e o Ministério da Saúde pretende vacinar aí 76 milhões de brasileiros e já tem aí um estoque de 80 milhões de doses do Instituto Butantan, mas o detalhe principal para a população é saber a data certa de se vacinar. A recomendação do Ministério da Saúde nessa primeira etapa é vacinar pessoas de 60 anos ou mais e agentes da saúde, mas vai de cada município seguir o seu cronograma. Curitiba, por exemplo, começou ontem, vacinando pessoas que nasceram em 1939, hoje na terça pessoas que nasceram em 1940 e amanhã pessoas que nasceram em 1941 e assim vai. Então, se você tem dúvida de que dia se vacinar, entre em contato aí com a Unidade de Saúde próxima à sua casa para você não perder viagem. Volto com você, Odilon. É isso aí, recado importante aí deixado pelo Serginho para você que nos acompanha. Vamos para o intervalo, gente? No próximo bloco a gente mostra os esquecidinhos do PIS/PASEP 2019. São aproximadamente 320 mil trabalhadores que não fizeram o resgate a que têm direito. São quase 210 milhões de reais a receber. E o Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país. São 4h59 da tarde agora. E a gente começa o bloco falando de imposto de renda. Você já fez a sua declaração? Se sim, já está bem mais tranquilo, não é verdade? Até agora, 11 milhões de contribuintes já se livraram deste compromisso. Se você ainda não fez a sua declaração, a notícia que eu trago pode ser um alívio. Olha só, a Receita decidiu prorrogar o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2022. Quem tem que prestar contas ao leão pode respirar aliviado. A data para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 foi prorrogada até 31 de maio. Com mais este prazo, a expectativa da Receita Federal é receber mais de 34 milhões de declarações. A data estendida também serve para a declaração de quem saiu do país e para a declaração de espólio. Mas as restituições vão seguir o cronograma pré-determinado sem alteração e devem ser liberadas a partir do fim de maio até setembro, em 5 lotes, distribuídos um a cada mês. Atenção, quem tiver imposto a pagar e quiser colocar a primeira parcela ou a cota única em débito automático no banco, precisa enviar a declaração de 2022 até o dia 10 de maio. Para as declarações enviadas depois dessa data, o pagamento da primeira cota deve ser realizado com DARF. A Receita Federal justificou o aumento do prazo de entrega da declaração como uma estratégia para minimizar problemas causados pela pandemia de Covid-19. Mas e quem tem que prestar contas ao leão e não fizer ou enviar a declaração fora do prazo vai pagar multa no mínimo de R$ 165,74 e no máximo de 20% do valor que está devendo. Mas e quem tem que declarar imposto de renda este ano? Quem teve rendimentos acima de R$ 28.559,70 em 2021. Atenção! O auxílio emergencial é considerado rendimento tributável e também precisam declarar contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, no total ou superior a 40 mil no ano passado.
Maiores detalhes você pode encontrar no site da Receita Federal. É importante lembrar que tanto o preenchimento quanto a entrega da declaração podem ser feitas por meio do Programa Gerador do Imposto de Renda 2022, referente ao ano base 2021. O programa tem versões disponíveis para computador e celular. Já a declaração pré-preenchida já traz inclusas diversas informações prestadas à Receita Federal por outras fontes. Mas é preciso que o contribuinte verifique e corrija os erros e atualize os dados. Nosso assunto agora é o PIS/PASEP. Aproximadamente 320 mil trabalhadores, daqueles bem esquecidos mesmo, pode fazer a retirada do abono PIS/PASEP de 2019. No caso de muita gente, o dinheiro está esquecido por lá. Fique atento se você tem esse direito. São quase 210 milhões de reais. Atenção, esquecidinhos! Já está aberto o prazo para a retirada do abono PIS/PASEP do ano de 2019. São 320 mil trabalhadores que têm direito a pelo menos um salário mínimo extra que ainda não retiraram esse valor. O abono é pago todo ano para quem no ano anterior trabalhava com carteira assinada e tinha até 2 salários mínimos de renda. Esse abono, referente aos meses trabalhados em 2019, poderá ser pedido de 3 formas. Presencialmente, numa unidade do Ministério do Trabalho e Previdência. Ali, abre-se um processo para o reenvio de valores para a Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Tem também um atendimento pela central Alô Trabalhador, no telefone 158, e ainda pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Nestas 2 últimas situações, o atendimento servirá para reabrir o processo de pagamento do abono. Só depois é que o dinheiro estará de novo pronto para saque no banco. E olha, esse dinheiro, originalmente, deveria ter sido sacado até junho do ano passado. E não é pouco, não. São quase 210 milhões de reais à espera do dono. É importante estar atento, né? Ontem a gente falou aqui no Pauta Aberta sobre a briga que deu em Santos depois que funcionários de uma empresa que organizaram um grupo de bolão levaram esse dinheiro todo, né? Ganharam na Mega Sena. Alguns que sempre participaram e decidiram não entrar, dessa vez ficaram revoltados. Coisas de quem faz apostas, não é mesmo? Pois os ganhadores lá em Santos estão dando o que falar. Depois do dinheirão no bolso, decidiram também não aparecer no trabalho. Não é que o pessoal do bilhete premiado não apareceu para trabalhar? Funcionários da empresa que são próximos dos vencedores disseram que a galera pretende mudar de vida e estão sem a mínima vontade de voltar a trabalhar. Na empresa, o assunto é só um: Mega Sena. A rotina mudou e a empresa já está pensando em abrir novas vagas. Depois de acertar, é hora de sacar. E a Caixa Econômica informou em nota que 23 das 44 cotas do Bolão de Santos já iniciaram um processo para recebimento do prêmio. E cada um vai receber mais de 2 milhões de reais. Segundo a Caixa, a última vez que uma aposta única levou um prêmio maior do que 100 milhões foi em outubro de 2020, quando a aposta vencedora ganhou 103 milhões na cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco. Se vão voltar a trabalhar, não sabemos. A única certeza é que os vencedores estão 2 milhões mais ricos. 2 milhões para cada acertador. E se você levasse essa bolada, será que aparecia no trabalho? Apareceria no trabalho? É para pensar, né? O programa Criança Feliz do governo federal só este ano já fez mais de 60 milhões de visitas às casas de crianças em situação de risco em todo o país. O principal objetivo é garantir o desenvolvimento, o crescimento mais saudável de crianças com até 6 anos de idade. Toda semana, o Tiago tem um encontro marcado na casa da Gisele. Na Estrutural, que fica a 20 quilômetros de Brasília, vivem famílias de baixa renda. Durante a visita, em que verifica o crescimento da menina Pérola, de 1 ano e 9 meses, Tiago repassa novas orientações e observa o cotidiano do lar. Tem um momento de espaço de escuta, né, para essa família, dela se sentir importante, de voltar a sonhar e de voltar a acreditar, né, que pode dar certo, que as desigualdades realmente podem ser reduzidas, né? O programa atende crianças de até 3 anos de famílias do Cadastro Único, crianças até 6 anos que perderam algum responsável durante a pandemia de Covid-19, crianças de até 6 anos de famílias beneficiárias do BPC ou aquelas afastadas do convívio familiar por medida protetiva.
3.027 municípios participam do programa, que oferece estímulo motor, sensorial, afetivo e de linguagem até os 6 anos de idade, a chamada primeira infância. A meta do governo é oferecer aos brasileirinhos em situação de risco um crescimento físico e social, mais tranquilo e saudável. Isso vai evitar gravidez precoce, criminalidade, evasão escolar, vai nos trazer jovens, uma geração de crianças e jovens com todo o potencial para aprendizagem. A mãe da Pérola conta que ela vem adoecendo menos e se desenvolvendo melhor após as visitas domiciliares. A coordenação motora dela melhorou bastante e a fala também. Coisas que ela não falava que agora ela fala, como mamãe, papai. O programa Criança Feliz já fez mais de 60 milhões de visitas. Foram mais de 1.330.000 famílias atendidas. Crianças como a Pérola estão no principal grupo atendido, mas gestantes também recebem as orientações. É a quebra do ciclo de pobreza. A gente acredita que aí está o segredo do investimento na primeira infância. Eu espero que a Pérola que ela cresça, estude, faça sua faculdade. E a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná é responsável, junto com as secretarias de saúde e unidades básicas de saúde, de emitir a carteirinha do autista no estado. Um documento importante que reforça alguns direitos assegurados às pessoas com um transtorno do espectro autista. A Luciana Macedo, de Maringá, tem mais informações para a gente. Boa tarde, Luciana. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, dia 2 de abril foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, mas todo o mês de abril é um mês para ações, para realizar ações, para lembrar da importância da inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, agora eu vou conversar sobre um serviço para essas pessoas, que é a carteirinha do autismo. Eu vou conversar com a Michele Palma, que é idealizadora e também a coordenadora do Instituto Maringaense de Autismo. Michele, fala para a gente como que o Instituto tem atuado hoje com as pessoas aqui em Maringá. Bom, na verdade, o Instituto tem vários papéis aqui em Maringá. A gente procura trazer a parte de treinamento, capacitação de pais e profissionais, o atendimento social, né, o acolhimento desses pais e palestras, eventos, livros também de conscientização. Então, é um trabalho um pouquinho em cada área do autismo que a gente consegue juntar, fazer um trabalho bem legal. Agora, vocês trabalham aqui local, Maringá e região, mas a gente sabe que é importante falar de causas mais amplas. Por exemplo, a carteirinha do autismo, que qualquer pai, qualquer mãe em todo o estado do Paraná pode fazer essa carteirinha. Isso, e a carteirinha é muito importante para a gente conseguir mensurar qual o número de autistas que existe no Brasil e nas regiões menores, né? Porque através desse número a gente consegue ter uma melhor políticas públicas e com essas políticas públicas mais efetivas, mais mensuráveis, a gente consegue ter o melhor resultado. Michele, o que essa carteirinha garante? O que ela dá direito para essas pessoas, para essas famílias? Bom, a carteirinha ela entra como um laudo médico, na verdade, né? E tem todos os direitos como uma pessoa deficiência, como outra qualquer, né? Então, lembrando que o autismo, ele é uma pessoa com deficiência para todos os direitos legais. E é importante também a gente lembrar que os pais que fazem essa carteirinha, eles vão reforçar a garantia de atendimento prioritário, por exemplo. Exatamente. O prioritário é um dos pontos, né? Lembrando, vagas de pessoa com deficiência também entra e além de outros direitos diversos. Importante para a gente finalizar e destacar é que, apesar de eles terem essa carteirinha que garante direitos de atendimentos prioritários, é preciso a gente tratá-los de uma forma inclusiva. Exatamente. E a melhor forma de tratar é a gente falar do autismo. Quanto mais a gente fala sobre o autismo, melhor a inclusão, a melhor aceitação e um futuro melhor para eles e para nós como sociedade. Obrigada, Michele. Olha, só para a gente reforçar então, Odilon, em todo o estado do Paraná já foram emitidas 3.434 carteirinhas. É um número que a gente pode considerar baixo, né, Michele? Então, por isso é importante que os pais façam essa carteirinha, até mesmo para a questão de mapear, de identificar onde estão essas pessoas, onde estão essas famílias. Essa carteirinha, aqui em Maringá, por exemplo, ela pode ser feita em qualquer UBS ou na Secretaria de Saúde, mas ela também pode ser feita gratuitamente pela internet, no site da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, que é o www.justiça.pr.gov.br/serviços. Eu volto com você. É isso aí, valeu, Luciana. A Luciana trazendo todas as dicas, né, com relação a essa carteirinha do autista aí, informações direto de Maringá, no noroeste do Paraná.
Vamos de notícias internacionais agora. Na Europa, as compras de Páscoa ficaram manchadas por uma contaminação que se espalhou aos mercados e chegou ao consumidor. Chocolates de uma marca que é bem conhecida precisaram ser recolhidos depois da suspeita de casos de salmonela. Os chocolates Kinder Ovo estão sendo recolhidos na Europa por suspeita de contaminação pela bactéria salmonela. A principal suspeita vem dos produtos Kinder Ovo Surprise, o ovinho de chocolate simples que tem pequenos brinquedos dentro. No Reino Unido, já foram registrados 63 casos de contaminação. A fabricante solicitou o recolhimento da produção na Bélgica, na França, no Reino Unido, na Alemanha, na Suécia e na Irlanda do Norte. A bactéria salmonela pode causar intoxicação alimentar, febre alta, náuseas, dores de cabeça, vômito e diarreia. E uma greve de motoristas com o objetivo de parar o país foi motivo de um toque de recolher que por várias horas interrompeu todas as atividades em Lima, a capital do Peru, nesta terça-feira. O governo do presidente peruano Pedro Castillo decretou toque de recolher durante grande parte da terça-feira em Lima, depois de uma greve parcial de motoristas que provocou bloqueios nas estradas e distúrbios nas ruas. A medida, que provocou muitas críticas, vai impactar 10 milhões de habitantes da capital e da cidade vizinha de Callao, que devem ficar em casa durante o dia. O Conselho de Ministros, de conformidade com o inciso 1 O Conselho de Ministros, de acordo com o parágrafo 1 do artigo 137 da Constituição Política, decretou o estado de emergência suspendendo os direitos constitucionais relativos à liberdade e segurança pessoais, à inviolabilidade de domicílios, à liberdade de reunião e trânsito na província de Lima e Callao. Do domicílio e a liberdade de reunião e de trânsito na província de Lima e Callao. Diversos atos de violência foram registrados na segunda em vários pontos do país, na primeira greve enfrentada pelo governo Castillo, que assumiu o poder há 8 meses. A União de Sindicatos de Transporte Multimodal do Peru critica a alta dos preços dos combustíveis e pedágios. Castillo se livrou na semana passada de um afastamento pelo Congresso, onde opositores o acusam de falta de rumo no governo e de permitir corrupção no entorno da presidência. Hora do futebol, hoje à noite, daqui a pouquinho, na abertura da fase de grupos da Taça Libertadores, já tem time brasileiro em campo. O Atlético Paranaense é o primeiro a entrar nessa maratona pela América do Sul. Flamengo e Corinthians também têm jogos de estreia marcados para hoje. Vai começar a maior competição de esportes da América Latina, a Libertadores 2022. A edição deste ano terá a participação de 8 brasileiros e 3 já entram em campo hoje. Pelo Grupo B, o Atlético Paranaense joga contra o Caracas. O maior campeão da Venezuela vai depositar todas as suas esperanças no centroavante africano, Samson Akinola, que marcou 18 gols com a camisa do Caracas em 2021. Do lado brasileiro, o Furacão, que é o atual campeão da Sul-Americana e finalista da Copa do Brasil, vai participar pela 8ª vez da maior competição da América Latina. Para esta temporada, o time paranaense investiu pesado na contratação de jogadores como Marlos, Thomas Coelho e Agustín Canóbio. O Corinthians, que é o campeão da Libertadores de 2012, entra em campo às 9h30 da noite, horário de Brasília, contra o Always Red da Bolívia. O alvinegro paulista vai em busca do bicampeonato da América. Quem também tem partida agendada para esta terça é o Flamengo, contra o Sporting Cristal do Peru. Entretanto, o governo peruano solicitou o cancelamento da partida, já que o presidente do Peru, Pedro Castillo, decretou toque de recolher em Lima, em virtude dos fortes protestos pelo país. Existe esse risco que acontece com a partida do Flamengo, contra o Sporting Cristal, mas há já alternativas aí. O jogo pode acontecer ainda em Lima, com portões fechados neste mesmo horário, ou pode ser transferido para uma cidade próxima, que permita o deslocamento para evitar aí realocação de datas, o que seria muito complicado para esse ano de Copa do Mundo, Tá tudo muito apertadinho aí no campeonato de futebol, mas a grande possibilidade é que essa partida vá ocorrer hoje, de fato, às 9h30 da noite, lá no Peru. E neste clima, nessa expectativa pelas disputas da Libertadores, a gente se despede. Um excelente fim de tarde para você. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Pauta Aberta.